Boa noite. Pode se assentar enquanto as crianças vão saindo. Eu já agradeço a equipe de louvor, porque nós já tivemos uma mensagem aqui através dessas músicas. E isso é tão maravilhoso porque tem tudo a ver com o assunto que nós estamos falando e também com aquilo que nós estamos esperando, né? A Páscoa. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 5, o versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. E esse versículo, se você não tem ele decorado ainda, chegou a hora de decorar. Romanos 5, 8. Amém? Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vamos falar junto esse versículo? 1, 2, 3. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado por estar aqui, Pai. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor deseja nos transmitir, Pai, nos relembrar. Obrigado por essa mensagem que nós ouvimos, Pai, cantada. Obrigado por todos que estão aqui dispostos a deixar o Teu Espírito Santo, Pai, fluir e transformar nossas vidas. E que de fato seja o Teu Espírito, Pai, seja o Senhor a falar conosco, Pai. Nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Por isso, nos ajuda, Pai, nos auxilie a sermos transformados por Ti, Pai. Nós precisamos muito do Senhor. E eu agradeço, Senhor, Pai, pela oportunidade que nós temos de ouvir um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. A morte de Jesus. Eu ouvi essa semana de um rapaz conversando um pouquinho sobre ele a respeito disso. Ele disse que uma vez ele foi em uma padaria e na parede da padaria tinha um quadro sobre a morte de Jesus, Jesus ali crucificado. Só que o mais interessante que eu achei é que nessa imagem que ele disse que tinha na parede, tinha um balãozinho, né, uma caixinha de diálogo, Jesus dizendo: bem que eu tentei, bem que eu tentei. E eu achei estranho aquilo. Ele também achou estranho e quis até perguntar um pouquinho a respeito disso. Mas, por muitas vezes, as pessoas olham aquilo que Jesus fez, a sua obra, e parece que, quando ele chegou na cruz, foi uma decepção, foi uma derrota. Parece que ele veio a este mundo para ensinar aos homens como amar, como agir, né, como ter paz verdadeira, só que os homens não aceitaram essa paz e acabaram matando Jesus, e por isso ele tentou, mas não conseguiu. Será que é isso mesmo que aconteceu? O que você faria por alguém que desse a vida por você? Fica com essa pergunta na sua cabeça. O que você faria por alguém que desse a vida por você? Se alguém desse a vida por você e você pudesse dizer algo para essa pessoa, o que você diria para ela? Imagina uma pessoa que desse a vida por você, estava disposta a dar a vida por você. O que você diria para essa pessoa? Na semana passada, nós ouvimos sobre a vida de Jesus, os seus feitos, né, como ele lidava com as situações e como ele demonstrou ser Deus diante das circunstâncias da vida, como os seus apóstolos, os seus discípulos ficaram maravilhados com aquilo tudo que ele fazia, com as suas revelações, com as suas palavras, com as suas atitudes, com os seus gestos. E você que está lendo Mateus, se surpreendeu muito com a autoridade que ele tem em cada setor da nossa vida. Como Jesus tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre as pessoas, sobre o governo, sobre tudo. Só que nós chegamos no capítulo 26 do livro de Mateus e parece que as coisas vão mudando um pouquinho de tom.
No começo do capítulo nós vemos eles ceando, né, na última ceia, e quando eles acabam de ceiar, a Bíblia diz que eles cantaram um hino de louvor. Eu queria muito saber qual hino foi esse que eles cantaram, mas eles cantaram um hino de louvor e dali saíram para o Monte das Oliveiras para orar. E eu quero que você imagine o rosto dos apóstolos, sem entender, porque Jesus chamou os 11 para ir com ele. Normalmente ele não chamava todo mundo. Aliás, eram 11, porque Judas já não estava mais com eles. E quando eles olharam para Jesus, eles não viam mais aquele semblante de alguém que estava disposto a encorajar as pessoas e abrir portas, mas o seu semblante estava um pouco diferente. E ali, orando com eles no Monte das Oliveiras, ele chama os seus 3 melhores amigos, Pedro, Tiago e João, de canto, e com eles, ele abre o coração. Ele olha para os 3 e fala assim, vigiem comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada. Vigiem comigo, porque eu vou agora entrar aqui nessa mata, eu vou subir mais esse monte aqui, e eu vou abrir meu coração diante do meu Pai, e eu quero que vocês vigiem comigo. E ele foi, e daquele momento em diante, nós vemos a história sendo modificada. Nós vemos Jesus disposto a entregar a sua vida, a se sacrificar por toda a humanidade, a entregar a sua vida por todos aqueles que estavam ali, próximos a Ele, que dedicaram uma vida de aprendizado, mas também aqueles que estavam distantes, aqueles que não queriam nada com Jesus. Dali para frente ele sabia que haveria sofrimento, que haveria dor, que haveria tristeza, que haveria dor física, que haveria dor na alma, que haveria dor do pecado, mas ele estava disposto a se entregar. E diante dessa cena, diante dessa realidade, daquela noite que mudaria a história da humanidade para sempre, nós olhamos para as circunstâncias, para as pessoas ao redor e para como eles encaravam Jesus entregando a vida por eles, e como eles reagiram, eu fico eu me sinto estranho, por saber que Jesus, o Filho de Deus, está entregando a vida por aqueles homens, por todos eles, mas mesmo assim, muitos deles agiam de forma estranha, indiferente a respeito desse sacrifício. E quem sabe, as atitudes que eles tiveram, não tem muito a ver com a nossa atitude hoje em dia. Quem sabe que enquanto Jesus estava se entregando, se doando, se sacrificando, e aqueles homens estavam agindo de maneira estranha, nós também agimos hoje. Enquanto Jesus entregava a sua vida no Getsêmani, enquanto ele se doava, ele suava sangue pela humanidade, o que os homens estavam fazendo? Vai lá em Mateus capítulo 26, deixa a sua Bíblia aberta lá, Mateus 26, nós vamos ler agora os versículos 36 até o 40. Mateus 26, versículos 36 até 40. Diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Enquanto ele entrega a sua vida no Getsêmani, enquanto Jesus sofria, eles dormiam. Eles dormiam. Mas será que nós não fazemos o mesmo hoje? Será que diante do amor de Jesus, do sacrifício dele, daquilo que ele entregou por nós, a sua vida, por amor a nós, muitas vezes nós estamos dormindo? Estamos desligados com tudo que está acontecendo, com tudo que ele fez por nós, não vivemos uma vida de acordo com a vontade dele. Parece que não aconteceu nada, parece que o sacrifício de Jesus foi em vão. E é o que eu vejo muito acontecer hoje em dia, das pessoas que olham para esse sacrifício e não entendem a seriedade desse feito. Se eles soubessem o quanto era sério aquilo, eles não teriam dormido.
Se eles levassem a sério o sacrifício de Jesus, eles não teriam dormido. E se nós levarmos a sério o sacrifício de Jesus, nós vamos viver uma vida de vigilância, uma vida de alerta. Eu aprendi muito mais isso agora trabalhando à noite. Porque quando você dorme e você pode dormir, é muito bom, é maravilhoso. Você descansa. Mas quando você está no lugar trabalhando à noite e você sabe que não pode dormir, mas se você cochilar por 1 minuto, por 2 minutos, você pode colocar tudo a perder. E aqueles homens, naquele começo de noite, eles colocaram tudo a perder, porque dormiram. Diante do sacrifício de Jesus, eles não conseguiram vigiar nem um pouco. No versículo 40, Jesus disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. E é interessante, nós olhamos para os nossos dias hoje. Será que Jesus olha para nós hoje e fala assim: olha, eu me doei, eu me entreguei por você, eu entreguei a minha vida por você. E será que você não consegue orar 1 hora do seu dia? Não consegue vigiar 1 hora? E eu coloco isso como o mínimo. Se ele diz nem 1 hora, como se fosse o mínimo. E muitas vezes as pessoas estão dormindo diante do sacrifício de Jesus. Ele se entregou e eles estavam dormindo. Mas não basta apenas estar acordado. Enquanto eles falavam a respeito desse assunto, Jesus ensinando eles, repreendendo porque eles estavam dormindo, eles viram algumas luzes chegando diante das árvores, de chamas, de tochas diante deles, nas mãos de soldados, e no meio deles um rosto conhecido. Era Judas, o apóstolo que estava faltando. Só que Judas não veio para orar. Judas não veio para se entregar, para se prostrar diante de Jesus. Ele veio para cumprir o trato que ele fez com os fariseus. Qual foi esse trato? Olha no mesmo capítulo, versículos 14 e 15. Mateus 26, 14 e 15. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Enquanto Jesus se entregava, enquanto Jesus se doava por eles, Judas queria dinheiro. 30 moedas de prata. Se nós pegássemos esse valor e colocássemos para os nossos dias atuais, seria muito difícil fazer essa conversão, porque há muita diferença sobre quanto valia o dinheiro naquela época, e quanto poderia se comprar com esse dinheiro, ou até mesmo a nossa moeda, que ela tem uma variação muito grande, mas ficaria algo de torno de R$700 a R$1.000 para 50 mil no máximo. E eu creio que mesmo sendo 50 mil, você vai concordar comigo que uma vida vale mais do que isso. E ainda mais quando nós estamos falando da vida do nosso Salvador. 50 mil no máximo, Judas entregou Jesus. Mas é interessante nós olharmos para Judas, porque hoje em dia, muitas pessoas entregam Jesus por menos do que isso. As pessoas buscam muito mais dinheiro do que Deus. As pessoas gastam o seu tempo com o dinheiro. As pessoas abandonam as coisas que estão fazendo para Deus para buscar o dinheiro. É muito fácil olhar para Judas, mas ao mesmo tempo, muitos estão fazendo o mesmo. Se preocupam muito mais com o dinheiro do que com o sacrifício que Jesus fez na cruz por eles. Enquanto Jesus estava se doando, estava se entregando por amor, Judas queria dinheiro. Só que Judas saiu de cena. Ele chorou amargamente, mas ainda assim aqueles homens, aqueles soldados levaram Jesus para os chefes dos fariseus, Anás, Caifás. E eles sentenciaram Jesus. A sentença foi blasfêmia, porque Jesus se dizia filho de Deus. E ele realmente era filho de Deus. Mas aqueles homens julgaram Jesus na madrugada, que era contra a lei deles, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, e nessa cena toda tinha alguém observando. Quem era? O apóstolo Pedro. E você conhece a história, algumas horas antes, o que o apóstolo Pedro disse para Jesus? Jesus, mesmo que todos esses te abandonam,
eu jamais vou te abandonar. E você conhece a resposta de Jesus. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o que aconteceu? Versículo 69 até o 74. Desse mesmo capítulo. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Jesus está se entregando, está se doando por amor, e Pedro está o negando. Mas nós olhamos para Pedro, mas não é somente Pedro que nega Jesus. Porque por muitas vezes, as atitudes que nós tomamos, nós negamos esse sacrifício. Nós trocamos o sacrifício de Jesus, nós o negamos quando nós tomamos algumas atitudes que são contra a palavra de Deus. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, mas quando esse compromisso se torna mais sério, e nós damos um passo para trás, nós estamos negando. E muitas vezes nós trocamos o sacrifício de Cristo por uma alegria momentânea. Nós trocamos o sacrifício de Cristo por um tempo de lazer, por um tempo de preguiça, de descanso. Nós trocamos o sacrifício de Cristo por 5 minutos de prazer. 5 minutos. O amor de Deus e 5 minutos de prazer. E muitas vezes as pessoas trocam. Jesus estava se entregando na frente dele. Ele podia ver Jesus. E mesmo assim, estava negando. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Eu não sei onde você coloca a sua Bíblia, se é na estante, se é na mesa, se é no guarda-roupa, se é na cama, mas quantas vezes você olha para a sua Bíblia e você sabe que você tem que ler e buscar e estudar, e você olha e você vai para o seu celular, e você olha e você vai para o computador, e vai para a internet, e vai para a televisão, e a Bíblia fica lá. Eu não estou negando Jesus com as minhas palavras, mas se for para escolher, eu estou vendo, mas eu prefiro os meus prazeres. Jesus se entregando por ele e Pedro negando. Jesus foi levado, a madrugada já estava passando, já começava amanhã, e ele foi levado a Pôncio Pilatos, um dos governadores romanos da época, um homem influente. Ele poderia absolver Jesus, ele poderia culpar Jesus, condenar Jesus. E o que ele fez? Ele chamou Jesus para uma entrevista. E ele começou a questionar Jesus a respeito das coisas da vida, e quem era Jesus e o crime que ele cometeu. E ele saiu dali convicto de que Jesus era inocente. Ele ficou no impasse: e agora? O que eu vou fazer? Até a sua esposa chegou para ele e falou assim: eu sonhei, e eu acho melhor você deixar para lá, esse homem ele é inocente. Não mexa com ele, porque é sangue inocente. Mas Pilatos tinha algo para decidir. Ele poderia libertar Jesus, mas ao mesmo tempo ele poderia ouvir a multidão e manter a sua cara limpa diante daquelas pessoas que tanto pediam para Jesus ser crucificado. E o que ele fez? Vai para um capítulo na frente aí, Mateus 27, versículo 24. Mateus 27, 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos e, diante da multidão, disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Enquanto Jesus se entregava por ele, enquanto Jesus doava a sua vida em favor dele,
ele preferiu livrar a sua cara. Ele preferiu livrar a sua reputação. E quantas vezes as pessoas fazem isso hoje? Que diante de uma situação da qual elas devem mostrar Jesus para as pessoas, diante do trabalho onde se fala de futebol, da novela, da série, dos carros e não sei o quê, e eu tenho a oportunidade de falar sobre Jesus, mas eu não falo, porque eu quero manter a minha reputação. Diante de tantas coisas que acontecem, eu fico com medo das pessoas me taxarem como o crente, como o intolerante, e aí eu me escondo. Foi exatamente o que Pilatos fez. Ele preferiu ser popular, preferiu ser mais um na multidão, do que as pessoas o chamarem de radical, de crente. Será que nós estamos dispostos a nos doar da mesma forma que Jesus se doou para nós? Pilatos não queria saber de conversa, ele queria simplesmente livrar a sua culpa. O que ele faz? Ele manda para Herodes. Ele fala, isso aqui não é da minha jurisdição, manda para Herodes. E Jesus foi para Herodes. Só que Herodes, ele não queria livrar a sua cara. Herodes queria um show. Quando Herodes viu Jesus, ele queria um show. Não precisa abrir, eu vou ler para você Lucas 23, versículos de 6 a 8. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, e esperava vê-lo realizar algum milagre. Enquanto Jesus se entregava, enquanto Jesus se doava, dava sua vida por aqueles homens, Herodes queria um show. Herodes não queria conhecer Jesus para conhecer o Salvador da sua vida. Herodes queria conhecer Jesus para conhecer a estrela de quem tanto as pessoas falavam. Ele queria ver o quanto ele conseguiria tirar de Jesus. Poxa, faz um milagre aí para a gente ver, para a gente bater palma. E quantas vezes as pessoas não fazem isso hoje? Quantas vezes as pessoas estão diante do Salvador e simplesmente em busca daquilo que pode trazer de benefício para mim? Eu estou diante de Deus e eu quero que Deus transforme, faça um milagre bem bonito na minha casa. Faça um milagre bem bonito no meu casamento. Abra uma porta de emprego, abra aquela cura que eu tanto preciso. E todas essas coisas Ele pode fazer, mas nós estamos diante do nosso Salvador, e nós devemos reconhecer quem é Deus na história. É Ele que está entregando a sua vida por nós. Ele está se doando por nós, e nós, muitas vezes, buscando aquilo que não é necessário. E muitas vezes nós não entendemos isso. O que nós mais precisamos não é uma casa maior, não é uma grande porta de emprego, não é nem mesmo o nosso alimento do dia a dia, é a salvação para nossas almas. Mas por muitas vezes as pessoas esquecem disso. E quando lembram de Deus, é para pedir as coisas para o seu dia a dia. Enquanto ele sofre, as pessoas querem um show, querem cobrar alguma coisa de Jesus. Enquanto Jesus sofria, enquanto ele se entregava, ele se doava por amor, entregava sua vida pelas pessoas, nós podemos ver como as pessoas estavam reagindo. A multidão estava perplexa, muitos queriam que ele fosse crucificado, poucos se importavam. E tem algumas cenas que são descritas na palavra de Deus, nos evangelhos, que me chocam muito pela reação de alguns deles. Abre lá comigo em Marcos, o capítulo 15. Marcos capítulo 15. Versículos 17 até o 20. Marcos 15, 17 a 20. Diz assim: os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele.
Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados tinham duas ordens para cumprir. A primeira delas era açoitar Jesus, bater nele. E você já ouviu essa história? Os chicotes que eles usavam, eles tinham 3 pontas, e cada ponta tinha um pedaço de osso ou de metal pontiagudo para cortar a pele. A sentença era de 40 chibatadas menos uma, 39. E cada uma delas, com 3 pontas, abriam pelo menos 3 pedaços de carne. Provavelmente nas primeiras chibatadas, logo daria para se ver as partes internas de Jesus, até mesmo os ossos. E quem sabe se ele caiu, algumas das chibatadas não chegaram mais nas costas ou nas pernas, podem ter chegado até mesmo nos seus ombros ou no seu rosto. E aí eu vou lá para Isaías, quando Isaías diz que nós não vimos nele formosura alguma, porque ele estava mutilado diante das coisas que eles fizeram. Essa era a primeira ordem. A segunda ordem que eles tiveram era crucificar Jesus. Mas nesse meio termo, eles tiveram um plano diferente. Qual era o plano deles? Nós vamos pegar este homem que está indo para a morte, que está morrendo, está debilitado, e nós vamos zombar dele. Colocaram uma capa vermelha nele, uma coroa de espinhos, pegaram uma cana, começaram a bater na cabeça dele e a caçoar de Jesus. E eu me pergunto, qual é a alegria destes homens de fazer isso com um homem que está morrendo? E eu vejo essa cena e eu começo a entender o que significa essa cena. Essa cena significa o que a humanidade faz diante do amor de Deus. É como a humanidade olha para aquilo que Deus fez por eles. E sabe o que Jesus fez? Sabe o que Jesus fez com aquela zombaria? Sabe o que Jesus fez com aquela gusparada que ele levou? Ele levou até a cruz para salvar a humanidade da gente mesmo. E eu quero que você pense agora no caminho que Jesus fez, na via dolorosa, levando a sua cruz, provavelmente somente a parte de cima, porque a cruz era muito pesada, eles amarravam a parte de cima do sentenciado para levar na via dolorosa. Aquelas pessoas em volta, muitos atônitos, olhando a cena, alguns gritando para crucificar Jesus. Mas eu quero que você imagine outras pessoas que estavam ali naquele contexto também. Talvez muitas mães que tiveram os seus filhos de volta nos seus braços, estavam ali vendo Jesus ser crucificado. Muitos leprosos que não podiam estar no meio da multidão, também estavam ali, observando Jesus ir embora. Quem sabe pessoas das quais Jesus partiu o pão e deu na mão delas, multiplicando os pães, estavam observando agora Jesus sendo condenado. E eles observavam Jesus indo até o Calvário como um criminoso. Imagina a cabeça dessas pessoas, o que se passava na mente delas. Todos ali naquela cidade, todos que estavam ao redor e podiam ver o sacrifício de Cristo, podia ver o que Ele estava fazendo por eles, o amor de Deus pela vida deles. E eu digo mais, a humanidade hoje sabe o sacrifício que Jesus fez por eles. Nós sabemos o quanto Ele sofreu por nós, tudo aquilo que Ele sofreu por nós. E o que nós fazemos em resposta a esse amor, a esse sacrifício que Ele ofereceu no nosso lugar? Chegando lá em cima, chegando no Gólgota, no Monte Gólgota ou Caveira, soldados provavelmente jogaram Jesus no chão, não se importavam. E eles pegaram os pregos, aproximadamente 14 centímetros. Furar a primeira mão foi fácil, tem muita carne, muita cartilagem. Não sei se foi na mão ou se entre
os ossos no pulso, mas pregaram Jesus. E enquanto pregaram Jesus, Jesus orava por eles. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas a outra mão teve um pequeno problema. Era um pouco distante demais. A cruz era maior. E aí nós vemos lá no Salmo 22, que diz que os ossos dele, numa profecia, falando que os ossos dele foram tirados do lugar. Por quê? Tiveram que puxar o máximo possível para que pudessem pregar a outra mão. De quem era a cruz? Aí eu vou para Marcos, no capítulo 15, versículo 11. Marcos capítulo 15, versículo 11. Diz: Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Pilatos fez uma escolha, deu uma escolha para o povo: vocês querem soltar Jesus ou Barrabás? As pessoas escolheram Barrabás. E sinceramente eu não sei se a cruz era dele. A Bíblia não fala que a cruz era de Barrabás, não fala a respeito disso. Mas uma coisa eu sei, que aquela cruz era minha, era sua. Ele tomou o nosso lugar. Nós somos os pecadores. Nós somos os culpados. Ele é o inocente. E ele tomou o nosso lugar naquela cruz. O que você faria por alguém que desse a vida por você? E olhando tudo isso, eu me pergunto, por que Jesus foi até o fim? Porque apesar das pessoas não se importando com isso, de como as pessoas estavam reagindo a toda essa situação, de como as pessoas reagem, por que ele foi até o fim? E aí a única resposta que eu consigo chegar é que enquanto Jesus estava na cruz, ele viu muito mais do que aquela multidão que estava olhando para ele dizendo: se você é o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Ele viu muito mais do que João e Maria embaixo da cruz. Ele viu mais do que os soldados tirando sortes com as suas roupas. Ele viu mais do que Jerusalém. Ele viu além de tudo isso, ele viu além do tempo. E o que ele viu? Você. Ele viu você ouvindo essa mensagem. Ele viu você ouvindo o Evangelho, não hoje, mas qualquer outro dia que você ouviu que um dia ele se entregou no seu lugar e que você hoje pode ter salvação. E ele disse: por amor a você, eu vou até o fim. E ele sofreu a maior dor que a história possa contar. Ele sofreu não somente a dor física, que nós sabemos que o ser humano consegue fazer coisas inimagináveis de dor física com as pessoas, não somente a dor na alma das pessoas que sofrem, mas principalmente a dor da solidão. E eu sei que vocês têm histórias de solidão. Nós conhecemos pessoas que foram abandonadas no asilo, de mães que foram abandonadas no asilo. Nós conhecemos famílias, pessoas, crianças que foram abandonadas no lixo. Conhecemos pessoas que vivem no meio da multidão de pessoas, mas sabem que não pode contar com ninguém, não confiar com ninguém. Mas a solidão que ele sentiu foi diferente da nossa. Porque quando Jesus olhou para cima dos céus, e ele viu que seu pai estava de costas para ele. Porque o peso do nosso pecado estava sobre ele. E aí eu vou para Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Que diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste?
E até aquele momento, Jesus, a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda. Estava em silêncio. Mas quando ele sentiu a solidão de estar distante de Deus, das quais nós nunca sentimos, ele gritou, ele bradou. E essa dor, ele passou por mim e por você. O grito mais insuportável da história, o de ser deixado por Deus. O que você faria por alguém que desse a vida por você? Eu vi um relato de um senhor que estava na Segunda Guerra, um judeu, mas naquela época ele era uma criança, né, um menino, um jovem. E ele conta que uma vez os soldados fizeram uma fila e levavam eles de um lugar para outro. Ele não entendia por quê, mas no meio desse vai e vem, eles pararam todo mundo e selecionaram algumas pessoas aleatoriamente, você, nem você, você e você. Colocaram alguns na parede e disseram que ia matar eles. E ele foi um dos escolhidos. E ele, quando estava na parede, ele olhou para trás e ele viu que naquela fila, um senhorzinho foi e levantou a mão e saiu da fila. E começou a gritar: deixa eu ir no lugar desse menino aqui. Eu já vivi demais. Ele viveu pouco ainda. E por incrível que pareça, os soldados deixaram. E aquele senhor morreu no lugar daquele menino. E o que ele dizia no relato dele é: se eu pudesse encontrar ele, se eu pudesse encontrar, eu não sei o que eu diria para ele. E eu sei que na história, e você sabe também disso, houve alguém que tomou o seu lugar na fila, que levantou as mãos e disse: eu vou no seu lugar. E diante dele, hoje, o que você diria para ele? Eu creio que não seria somente um obrigado, porque foi mais do que isso. Diante do sacrifício de Jesus por você, o que você diria para ele? E eu encerro com a mesma pergunta que eu fiz no começo. Se alguém desse a vida por você, o que você faria por ele? Vamos orar? Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado porque nós não somos merecedores. Obrigado porque o Senhor olhou a humanidade com tanto amor. O Pai entregou o Filho no nosso lugar. Jesus se doou, se entregou, sofreu morte de cruz no nosso lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou, mesmo nós ainda sendo pecadores, o Senhor nos amou. E esse amor, Pai, que nos inspira a viver hoje, que nos ajuda, Pai, a compreender melhor o quanto o Senhor nos ama, Pai. Obrigado porque o amor do Senhor não é somente de palavras, mas da atitude maior de ter entregue o seu Filho na cruz por nós. Obrigado, Pai. Nos ajude sempre a lembrar dessa mensagem. E nos ajude, Pai, a viver uma vida digna dessa mensagem. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez, colocando de pé. E eu quero que você, se ainda não entendeu esse sacrifício, se ainda não compreende que Jesus morreu por você, fale conosco, para você entender o que isso muda na sua vida. Mas se você que já entende esse sacrifício, que você que já conhece, por favor, viva de maneira digna desse sacrifício. Ele deu a vida por você. E o que você faz por ele hoje, enquanto nós cantamos? Deus enviou seu Filho amado pra
a me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque